Olá, hoje vamos falar sobre o exame de imagem do coração pela ressonância magnética. O objetivo é trazer informações básicas sobre a ressonância, como é o exame e mostrar algumas dúvidas frequentes. O exame de ressonância permite fazer uma avaliação bem completa do coração. É possível fazer a avaliação da função do coração, das espessuras do coração, do tamanho das cavidades, e tudo isso é feito de uma forma bem precisa, mais precisa que outros métodos geralmente. Várias técnicas podem ser utilizadas pelo método, com destaque para a caracterização tecidual do músculo cardíaco, o miocárdio. A técnica do realce tardio permite visualizar e medir com acurácia áreas de fibrose miocárdica em pacientes com infarto, miocardite e outras cardiopatias. Aqui na imagem, a gente consegue ver nas setas um paciente com infarto na parede anterior do coração. Notem que o infarto ele fica branco e o músculo normal fica preto. Dessa forma, é possível medir de forma bem precisa e quantificar essa massa de infarto. Nós chamamos de massa infartada. Isso geralmente é colocado no laudo em porcentagem em relação à massa do miocárdio todo. Com a combinação dessas técnicas, avaliamos várias doenças diferentes. O exame é indicado para quem está investigando alguma doença ou para quem já tem doenças como arritmias, aumento e disfunção do coração, em pacientes com infarto e isquemia. Geralmente, o exame dura entre 15 a 20 minutos, podendo variar de acordo com alguns fatores. Atualmente, vários serviços contam com aparelhos mais amplos e mais curtos, tornando o exame mais tranquilo de ser realizado. Na maioria das vezes, nós usamos um contraste, que é o gadolínio, que tem um perfil de segurança muito grande e a chance de alergia é muito baixa quando nós utilizamos esse contraste. A ressonância ela não usa radiação, ela usa força magnética, semelhante aos ímãs, e dessa forma, a aliança da segurança com o potencial de trazer informações precisas fazem com que esse exame tenha uma grande aplicação no dia a dia. Então, os exames podem ser divididos em 3 tipos. Aquele exame sem contraste, que é a minoria dos exames, é feito para alguns pacientes que vão fazer a quantificação de ferro no coração e algumas outras poucas e específicas indicações. A grande maioria dos pacientes, ela faz o exame com contraste, que é o gadolínio. E em alguns casos, quando existe indicação de uma avaliação de isquemia do coração, é feito também o dipiridamol. Como é que é um exame passo a passo? Assim que o paciente chega nas unidades e nos hospitais, são feitas as fichas e o paciente preenche também alguns formulários. A enfermagem ela obtém um acesso venoso adequado para a administração do contraste. O paciente, então, é posicionado na ressonância. Nos exames de coração feitos pela ressonância, é necessário ter monitorização do sinal do coração. Então, são colados no tórax do paciente alguns eletrodos. Em pacientes, homens que tenham muito pelo, é preciso raspar em alguns locais. Isso, eventualmente, quando a gente não consegue fugir dessas regiões. E assim que começa o exame, o paciente ele tem um acompanhamento bem de perto pela equipe da enfermagem e pelos técnicos. O técnico ele fica olhando através de um vidro para o paciente durante o exame todo. Existe uma campainha que fica na mão do paciente, que ele pode apertar a qualquer momento e aí toca dentro da sala do técnico. E também existe uma conversa durante o exame todo com o técnico, onde o técnico pede para o paciente fazer diversas pausas respiratórias. O técnico pede para o paciente prender a respiração para que as imagens saiam de forma mais adequada. Durante a injeção do contraste, a maioria dos pacientes não sente nada, mas é possível que alguns pacientes sintam um geladinho no local onde foi feita a punção, e alguns poucos pacientes até relatam calor. Então, notem que isso varia um pouco de paciente para paciente. Mas a grande maioria não sente nada ou sente um geladinho no local da punção. Quando nós fazemos o dipiridamol, também existe um número grande de pacientes que também não sente nada. Mas uma parcela dos pacientes, após a injeção do dipiridamol, numa fase que demora entre 2 e 3 minutos, pode sentir um cansaço, porque o objetivo desse remédio é simular como se fosse um esforço físico. Essa fase não é uma fase longa, demora mais ou menos 2 a 3 minutos, e logo após a obtenção das imagens com esse remédio,
nós fazemos um outro remédio que corta o efeito de forma bem rápida do dipridamol. Algumas perguntas frequentes que são feitas relacionadas ao exame. Menos de 1% dos pacientes eles têm claustrofobia. E atualmente as máquinas maiores elas permitem que pacientes que tenham claustrofobia consigam fazer os exames. Então, se você sabidamente tem claustrofobia, vale a pena buscar por esses aparelhos com campo mais aberto. Em casos mais extremos, onde o paciente não consegue fazer o exame pode ser feito com anestesia. Isso não é feito em todos os serviços, então é preciso buscar por serviços e hospitais. A maioria das vezes são em hospitais, mas existem algumas clínicas que fazem o exame com anestesia também. Existem alguns cuidados relacionados a alguns devices, como marca-passo, desfibriladores, ressincronizadores, mas esses pacientes que têm esses devices, eles podem realizar o exame, contanto que o técnico do marca-passo e desses outros devices, eles estejam presentes na hora do exame para poder ajustar esses equipamentos antes e depois do exame. Pacientes com insuficiência renal. Alguns anos atrás, 200 casos foram publicados nos Estados Unidos com uma doença chamada fibrose sistêmica nefrogênica. Isso ocorreu em alguns pacientes que tinham um estado de saúde mais graves e muitos pacientes com insuficiência renal. No entanto, a grande maioria, os pacientes que tiveram insuficiência renal, tiveram fibrose sistêmica nefrogênica, utilizaram um contraste que é feito nos Estados Unidos. No Brasil, nós utilizamos um outro tipo de contraste, como eu já mencionei, que é o gadolínio, e esse contraste ele tem um perfil de segurança maior para essa doença. E não existe relatos de pacientes que tenham uma fibrose sistêmica nefrogênica após o uso de gadolínio. Então, isso se torna bastante seguro, mesmo para pacientes com insuficiência renal, mas é importante saber que existe essa doença e saber que com outros tipos de contrastes parecidos, isso já ocorreu. O laudo, nosso laudo é um laudo estruturado, ou seja, ele contém informações sobre o exame e sempre vai uma impressão diagnóstica. Ou seja, nós colocamos uma impressão sobre o que achamos que o paciente deve ter no diagnóstico, após concluir, junto com a história clínica do paciente e as imagens que nós analisamos. O laudo também vai com fotos, figuras e tabelas. Então, é um laudo chamado laudo estruturado. O resultado, ele varia de empresa para empresa, mas normalmente o prazo de liberação é informado no dia que o paciente faz o exame. O laudo pode ser solicitado por e-mail, pelo WhatsApp, e é possível ser enviado por esses canais também.